mais um episódio do Pod Mãe pra vocês. Setembrão, reta final. Sabia que falta 18 domingos pro Natal? Não, pro acabar o ano. Olha só, que delícia, hein, gente? Passou muito Mas rápido, o ano né? passou rápido. Eu escutei na rádio. Por isso que eu trouxe essa informação. Entendi. E hoje é aniversário do Fábio. Fábio, parabéns! Tem câmera pra mostrar você, Fábio? Gente, mas ele tá aqui. Então vocês vão ficar aqui no suspense. Quem é o Fábio? Ele que opera os microfones e as câmeras e tudo que fica escutando tudo que a gente fala. E tudo que não vai pro ar também. É isso. Parabéns, Fábio. Muito feliz de estar aqui no seu aniversário, tá? Vai ter bolo? Tá bom. Estamos aguardando o bolo. Vamos lá. Gente, sorteio, claro. Vamos começar nosso podcast com sorteio, porque temos o Combo Família. Família. Voucher da Cantina Tia Lina, pra você ir almoçar lá, do ladinho da Vinícola Góes, em São Roque. Comida italiana maravilhosa. Dá pra ir com toda a família. Sim. Tem toda uma parte ali, né, de playground. Espaço enfim, kids pra criançada. Que a família toda se diverte. Os pais comem e as crianças brincam. Perfeito. Eu adoro isso. Tem também, nossa, um lançamento da Toy Mania. Toy Mania, um beijo, obrigada, nossa patrocinadora do Pod Mãe. Um bolo fofo, gente. Sabe o bolo fofo? A Eva já foi bem viciada no bolo fofo. Agora é a tal da Peppa, né? Lá em casa. Mas é uma pelúcia, doguito, que canta, se mexe. É um negócio do bolo fofo maravilhoso. Lançamento da Toy Mania, tá? Pra criança. E também pro pai e pra mãe, um vinho. Dessa vez... vinho da Vinícola Góes. O pessoal vai se surpreender. Que garrafa também... de 1,5 litro. Quem ganhar vai estar como? A garrafa é de 1,5 litro? 1,5 litro. Gente! Nossa, maravilhoso. Dobro. Eu já amei. Eu quero, gente. Preciso. É isso. Todo pai e toda mãe precisa de um vinho de 1,5 litro, entendeu? Já vai abrir 2 garrafas, já abre esse de 1,5 litro. Maravilhoso. Então, combo família, tá? Vinícola Góes também, um beijo. Nossa apoiadora aqui do Pod Mãe. E Pipu também, nossa patrocinadora. Você já sabe, né? Para participar do sorteio, é só você entrar lá no site da Pipu, na área pontos. Aí você já se cadastra, já vê todas as novidades que tem na Pipu também. Tem a Toy Mania lá. Olha, eu fui no aniversário esse final de semana. Comprei presente lá na Pipu. Sério? Claro, pra criançada, né, gente? É lógico. Chegou bonitinho na minha casa. Eu não fui nem na loja passar pra pegar trânsito, não. Comprei tudo no fora site. que na Pipu você pode fazer o aniversário do seu filho pela Pipu. Eu fiz aí também vira da Eva. festa de casamento. Não tem, você vai no buffet, aí você tem que sair com a criança cansada com 1 milhão de presentes. Ai, que preguiça. Faz pela Pipu. E detalhe que os presentes Muito que você mais não fácil. gosta. Entendeu? Aí você troca. E não troca, exatamente, e não recebe presente repetido e que a criança não gosta. Gente, sensacional, entra lá. Eu amo, por isso que eu gosto da Pipu, que resolve a minha vida, facilita a vida da mãe. Então é isso, gente. Vamos para o episódio de hoje. Então, a nossa convidada de hoje é a doutora Daniela, já que estamos iniciando o mês de setembro, que é o Setembro Dourado. Você sabia? Não sabia, menina. Por isso que eu gosto desse podcast. Cada dia eu aprendo uma coisa. É isso. E aí a gente trouxe nada mais nada menos do que a doutora Daniela, que é pediatra e reumatologista. A gente trouxe ela aqui para contar. É uma história muito interessante, inusitada e especial também na vida dela, já que ela é pediatra. E você mesma que diagnosticou o câncer da sua filha, é isso? Isso mesmo. Vamos aproveitar para falar sobre a conscientização do câncer infantil no mês de setembro, que é o Setembro Dourado. É isso, doutora? Obrigada, viu, por estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada também, agradeço. Né? É muito importante para mim estar aqui, porque eu sempre defendi assim, a causa, né, de diagnóstico precoce, seja um câncer, uma infecção, uma virose, né, como as mães falam, e doenças reumáticas na infância, que muita gente nem sabe que criança pode ter reumatismo, né, e desde março eu tive um impacto muito importante na minha vida, né, pessoal mesmo. Né, a minha filha tem 7 anos, a Laura, e eu fiz o diagnóstico de câncer nela, né, abrindo o hemograma numa quarta-feira de 8 de março, ainda Dia das Mulheres. Às 9 da noite, um hemograma, assim, bem sugestivo, que eu já sabia, né, que tinha presença lá de alterações específicas, que era de leucemia. Então, foi bem impactante, assim, né? Mas, Dani, conta... Pode chamar de Dani, claro, né? Claro. Conta um pouquinho pra gente como foi... antes disso, que deve ter sido um trauma, um baque, né? Antes, Sim. Enfim, do resultado. O que ela sentiu?
como é que você lidou com aquilo? Porque você é pediatra, ok? Sim. E já é, né, especialista em reumatologia. Aí, de repente, sua filha sentiu o quê? Isso. E porque ali você estava no papel de mãe, né? Não, com certeza, muito mãe, assim. Eu falo que tanto que eu defendo muito a questão do instinto materno, né? Certo. Então, num domingo à noite, a gente tinha ido numa festinha de buffet infantil, né? Até a meia-noite. A melhor amiga dela, a Sofia. E, de repente, no dia seguinte, na segunda-feira de manhã, no domingo ela pulou, dançou, sabe? Pula-pula, aquelas coisas que criança ama, né? E, de repente, na segunda-feira de manhã, ela acordou com muita dor muscular, dor aqui na parte da coxa. E ela, ai, mamãe, tá doendo. Daí eu falei, filha, claro, a gente pulou até meia-noite, né? Vamos ficar em casa, não vamos pra escola e pronto. Fui trabalhar. Mas era tanta dor que não dava nem pra ir pra escola. Mas não era tanta dor assim, era uma dor muscular. Sabe quando você faz muito exercício? Tipo, uma dor muscular do dia estresse, seguinte, né? assim. E a criança não sabe lidar Eu acho que eu também ia pensar que era do dia anterior, dia né? Anterior, né? Um buffet, assim, Sim, lógico, tá. como mãe. Eu tava ali como mãe, mas a filha fica aí, né? Exato. Tipo, manhã, né? A gente foi dormir meia-noite, até eu queria ficar dormindo, né? Sim, Lógico. imagino, sim. Não acordar cedo. E daí, de repente, ok. Ela foi, né? À tarde ela já tava melhor, tal. Mas ela não tava brincando, ela tava quietinha. Não tava no normal dela, né? Entendeu? E daí, terça-feira... Daí, obviamente, como pediatra, eu tenho todos os meus esqueminhas lá, né? Os meus estetoscópios, examinei ela tudo, otoscópio, vi se tinha alguma infecção. E não tinha nenhum sinal de infecção, ela não teve febre. Terça-feira de manhã chegou a ir pra escola. Ficou bem. Quando ela voltou da escola, eu tinha ido pro consultório. Quando eu voltei, ela estava deitada no sofá da sala e ela sempre levanta para pular e brincar, assim, querer me abraçar. Sabe aquelas crianças quando chega, assim, quer te agarrar e me derruba no sofá? Ela não fez isso. Já deu um instinto materno. Eu falei, tem algo estranho, né? Como essa menina não pulou do sofá, sempre pula, sempre vem as duas, né? A irmã de 11 anos e ela de 7, sempre querendo me abraçar. Então, já fiquei assim, instinto de mãe, né? Eu estava como pediatra. Certo. E daí, quando foi, eu examinei novamente, no dia seguinte, tudo normal, né? E daí, de terça para quarta-feira de manhã, ela simplesmente acordou às 4, 5 da manhã com muita dor. E ela falou, mamãe, e eu tenho sono muito pesado, assim, nada me acorda, né? E naquele dia o meu marido não acordou, eu que acordei. E eu ouvi ela falando, mamãe, não consigo ir no banheiro. Daí eu falei, nossa, que estranho, né? Eu levantei, era 5 horas da manhã, indo na cozinha buscar a Novalgina, assim, a dipirona, né? Ai, falei o nome. Mas, né, peguei a dipirona e falei assim, infecção, uma miosite viral, né? Uma miosite viral, porque ela tava já tendo surto de influenza, sabe aquelas viroses ali que teve no início do ano? Eu falei, algum quadro reativo de uma infecção viral, né? E fui, mas passou pela minha cabeça a leucemia também, porque, né, eu como médica penso, tem que descartar infecções, Sim. leucemia, dor que acorda na madrugada, para depois você pensar que possa ser alguma doença reumática, alguma coisa assim. E eu falei, não, Dani, calma, 5 horas da manhã você tá como mãe, esquece, imagina. Isso, dá um remédio, acabou. Dá um remédio, passou, né? vai Vamos pra dormir. escola, daqui 2 horas ela tá ótima. Daqui a 2 horas tá ótima. Ela acordou realmente ainda com dor, assim, né? Ou melhor até da dor, mas ela só ficou no sofá, não queria brincar de novo. Daí aquele instinto de mãe bateu de novo mais forte, né? Eu fui para a universidade, quando era 10 horas da manhã, eu mandei mensagem pro meu marido, que estava de home office na época, e ele falou, Dani, ela tá estranha realmente, porque ela não tá brincando, só tá no sofá quietinha, vendo televisão, sem febre. Daí eu falei, eita, tem algo estranho. Daí eu já falei com a minha colega lá na universidade, falei, eu vou fazer um exame nela, daqui a pouco eu volto, né? Eu volto mais tarde. E realmente, eu fui coletar um exame de sangue nela, né? Eu uso outros exames, inclusive painel viral, né? Porque eu achei que pudesse ser algum quadro viral, inclusive. Quando foi às 6 da tarde, antes de sair, eu ainda chequei o resultado, tudo negativo, e faltava ainda os exames de sangue, que ainda não tinham saído. Quando foi 9 horas da noite, eu fui abrir o computador para checar o resultado do exame, eu vi lá o hemograma, né, que tinha já uma alteração assim bem específica, que é de leucemia, que era a presença de blastos, né, mais de 30%, ela tinha 33% de blastos no hemograma, e daí abriu tudo, né. Meu Deus.
Abriu meu mundo assim, quando eu abro o computador, você mesma, né? Como mãe, como médica, abrir o computador. E saber o Mas que aí o que, né? que acontece? Conta pra gente, assim, porque- tipo, chora, grita, morre. Ah, eu fiquei desesperada. Meu, Lógico. não, lógico. Foi horrível. Se você falar pro outro, e eu imagino que você Dá o como médica já é diagnóstico, ruim, né? É já é ruim. horrível. Se olhar pra cara da mãe e falar, seu filho, né, Sim, tem câncer, está com leucemia, já deve ser horrível. foi. Imagina você ler isso, você engolir entender, isso. né? Você tem que engolir isso, diagnóstico. assim. Foi bem difícil. A primeira coisa foi olhar aquilo e eu falar, gente, eu não tô vendo. E não tem Será que ninguém eu tô pra te vendo? ajudar, né? Não tinha O ninguém. médico, quando ele fala pra mãe, assim, não diminuindo a dor de ninguém, não é isso. Pelo amor de Deus, qualquer mãe Isso. surta. Teoricamente, você como médica, né? Eu Sim. imagino que você faça isso. A Vai, gente se tiver se que prepara, né? A gente Exato. prepara pra... Você tem uma forma amável, talvez, de Isso. dar essa notícia. A notícia é ruim, ponto. Mas, né, você prepara isso. Você não teve nenhuma preparação. não tive. Você abriu uma tela e pá! Eu achando que ia vir um quadro mais viral, né? Que quando tem aumento de linfócitos no hemograma, a gente, mais um E quadro tinha viral. aumento de- Não, só tá. tinha presença de blastos, que Entendi. é típica de leucemia, entendeu? Tá. E aquilo, foi isso, eu não tive preparo. Eu fiquei em choque. Eu falei, gente, será que eu tô enxergando certo? Eu falei assim, a primeira coisa que eu fiz foi entregar pra Deus. Mas não Isso- rolou um tipo, vou fazer o exame de novo? Tá errado esse exame? Né? Pelo amor de Deus, vou fazer de Tipo, novo. Tá errado esse exame. Tipo gravidez, exame de Sim, gravidez. Vou testar mais Vou um. testar de novo. Vai Isso, que- porque isso acontece muito mesmo. Quando a gente recebe, às vezes, como médico, um hemograma muito estranho, o próprio laboratório nos entra em contato para falar, vamos repetir o exame, ou aciona o paciente, conversa com o médico para saber se é compatível com a clínica da criança antes de liberar. No meu caso, não aconteceu isso, né? Ninguém entrou em contato falando, Dani, olha, a gente acabou de fazer a lâmina ali do hemograma e a sua filha tem blastos, né? Procura um médico com urgência. Ninguém me preparou, entendeu? Nem a parte do laboratório. E realmente nem passou pela minha cabeça isso, né? Que incrível. Não sei se pelo meu. Eu acho que ali foi mais um instinto de mãe. Eu sabia que tinha algo estranho. E o clínico também, né? Porque ela tem um conhecimento do clínico. Porque até se você é uma mãe que não é médica, né? Não tem o Isso. conhecimento técnico. Você dá não- um Google. Exato. Aí Isso. você fala assim, putz, pode Não ser, sei pode o que não é ser. pior. Aí eu acho que eu tô enlouquecendo. Mas a partir do momento que você realmente tem o conhecimento sobre E o tem fato, a questão dela, né? Dela tá prostrada, né? Acho que Muito prostrada, não querendo brincar. Sabe quando você sente que tem algo estranho ali? Não tinha febre. Né? A Geralmente vírus gente, dá a febre, gente leigas, né, infecções. acha que não tá com febre e tá tudo bem, né? Que a febre é o pior. Não, pra mim, assim, Na Mas, verdade, Dani, em que febre momento não é você nada. aconselha as mães, que, óbvio, não são médicas, né? Que, enfim, Uhum. e que momento a gente desespera? Que momento a gente repete isso? Pra, né? Não sei se eu quero acreditar. Sim. Em que momento é um momento de alerta, efetivamente? Como que a gente lida com isso? O que eu oriento muito é isso, assim, né? Claro que sempre pode ser uma infecção, inicialmente. A infecção é a coisa mais comum do mundo, né? Vide aí a pandemia, né? A gente sabe que os vírus existem, é até importante para a imunidade da criança, até, né? A criança aquela que está engatinhando, né? Comendo areia, brincando no chão, né? Aquela questão da imunidade. Só que quando você percebe, né? Eu acredito muito nisso. Qual é a mãe que não conhece o seu filho? Né? Então, assim, eu falo isso na residência, né, para os pediatras, quando a gente treina na universidade. Tipo, acredita, se a mãe tá falando, investiga. É melhor você pecar por excesso do que você deixar passar, né? O instinto de mãe é tipo um sopro de Deus ali falando para você, olha, tem algo errado, procura, né? Então, assim, a primeira vez alguém disse que não era nada, mas se seu filho continua prostrado, continua quietinho, não quer brincar, investiga, porque ou é uma causa orgânica, uma doença por trás, ou até uma causa emocional. Sim. Né? Hoje a gente tem dores muito emocionais, crianças que sofrem bullying na escola, o cachorrinho morreu, a avó morreu, os pais se separaram, né? Ela tem dor de cabeça, dor de barriga, dor nas pernas. Então tem que investigar, alguma coisa ali tem. A criança, ela não inventa dor que nem a gente adulto, tipo, ai, hoje não, querido, que eu tô com dor de cabeça, tipo assim, sabe? Não, ainda né? não tem essa A criança Nenhuma não tem criança isso. inventa dor. Eu não acredito nisso. Você está inventando, alguma coisa tem atrás. Ou ela quer chamar a atenção, ela está somatizando, ela quer avisar que tem alguma coisa estranha. Eu tenho vários relatos, assim, de exemplos de que eu posso Até porque te a dar. criança, ela sempre é muito enérgica, né? Muito Tanto pra enérgica, brincar, quanto pra muito. ficar falando. É.
Então, Isso. em algum E minha momento... filha tá com bastante dor na perna. E aí, assim, não sei. Acho Ai, que eu meu vou ter Deus, olha. Mas se eu... Passa Aí lá no você tá dando uma consultório. dipirona e pronto. Nós Não, fizemos... não dou nada. Eu falo que ela pra parar de frescura e... Então, mas daí depende. O que eu falo muito é o Então, tempo. porque assim, ele desceu do carro, não quer andar, tá com dor na perna. Você entendeu? Entendi. Mas daí a gente sabe que tem... Aí ontem eu queria que ela andasse de bicicleta, porque pra mim toda criança tem que aprender a andar de bicicleta. Enfim, aí eu como mãe falando, acho que você tem que aprender de criança, depois fica ruim quando você cresce, não sei o quê. E ela não quer, porque ela é preguiçosinha, assim. Ela é preguiçosa. É o jeitinho Quantos anos dela. ela tem? Ela tem 8, vai fazer 9 agora. Tá. E aí ela, mãe, eu não posso andar de bicicleta, tô com morrendo de dor na perna. Não. Então, então tem uma questão emocional por trás. Sim, super Alguma emocional. coisa tem. Preguiça. Alguma coisa você tem que ver. Tem que investigar. Porque eu marca acho uma que é o consulta. tempo. Pode marcar uma consulta. Eu faço telemedicina, inclusive. Não, tá, Aí, ó. não, bom, Porque, assim, o tempo nos ajuda muito. Claro que uma criança que tem dor nas pernas 2, 3 anos não é uma leucemia. É uma questão emocional, uma questão algo atrás, né? Ela tá com essa dor. Agora, uma questão que uma criança que tem dor na perna, uma dor que vai e volta durante 2, 3 meses, é um quadro agudo. Você precisa ainda afastar. Quanto tempo ela tá com a dor na perna? Não, é pouco. Tipo, é só pouco. quando você Foi agora, aciona assim, coisa tipo- que ela não quer fazer. Isso, então, alguma coisa tá dizendo, mãe, eu não tô afim de aprender a andar de bicicleta. então, tipo, sim, oi. sim, conheço. nós fizemos... A gente mas tem- conhece os filhos, né? A gente sabe, né? Quando nós fizemos a gente fez um podcast falando sobre dor do crescimento. Isso. Né? Isso. E também foi levantado uma questão do tipo, dores matinais não Isso, são do dores de crescimento. cansaço, de exaustão e coisas do gênero. Isso É, mesmo. dores que acordam na madrugada madrugada. pela dor, muitas vezes também não é uma dor somente de exaustão, né? Por exemplo, de ter pulado e tal, a não ser que tenha sido efetivamente só no dia e não tenha acontecido mais. Então, um dos alertas que o doutor, na época, também comentou é prestar atenção também em dores matinais, né, nas pernas, Isso. e dores que acordam efetivamente na madrugada. Isso mesmo, porque a dor de crescimento é um nome errôneo, né? É um Sim. nome popular que a gente deu para essas dores, que são benignas, ou seja, são boazinhas da infância, né? Porque o período que a criança mais cresce, que é o primeiro ano de vida, e na puberdade não dói. A criança não reclama de dor no primeiro ano de vida. Ela nasce com 50 centímetros. Se cresce E com um ano muito ela tem rápido, né? 25 centímetros, né? Ela ganha 25 centímetros, ela tá com 75 centímetros por volta de um ano. Ela cresce 25 centímetros no primeiro ano de vida. Ela não chora por dor, ela chora por cólica, porque quer a mãe, com fome, mas não por dor. A mesma coisa na puberdade, é o estirão do crescimento, ninguém tem dor. A dor do crescimento, característica, é entre 5 e 10 anos de vida, tá? E geralmente é isso, ela é bilateral, né? Normalmente acomete as duas pernas, pode ser um dia um, no outro dia outro, ela não localiza a dor. Se a criança localiza e aponta sempre o mesmo local, agora, por exemplo, sempre o mesmo joelhinho, o mesmo ponto, tem que investigar. A gente tem que fazer uma imagem, né? Fazer um raio-x, uma ressonância, o que seja. Dor que localiza. Quando a criança faz assim, eu já fico tranquila, porque ela não localizou. Não sabe Ela até exatamente fala, ai, mãe, onde dói é." aqui. Daí você faz uma massagem, dá um remedinho e passa, por exemplo, né? Mas dores que acordam de manhã, principalmente, né? Que a gente chama de rigidez matinal. Aquela criança que acorda travada, né? Que demora para pular da cama já acorda mancando também, né? Tem inchaço de alguma juntinha, né? Edema articular, que a gente fala, ou fica quentinha alguma junta. Ou a criança não consegue esticar o joelhinho, ela fica dobradinho, ou o punho, por exemplo. Criança que reclama muito de desenhar, porque vive com dor. Tudo bem que hoje a gente tem as telas, né? As crianças lá, tudo Sim. tem tendinite aqui, né? Nossa. Com 3 anos de Terrível. idade que eu tenho. Mas, Daniela, conta uma coisa aqui pra gente. Você descobriu, teve um impacto horrível. Isso, foi. Aí você... O que você fez? Como ela está? Isso. Conta pra gente, por favor, que a gente Claro. também Porque quer é saber. super recente, É, né? porque foi Foi março, março. e a gente tá em setembro. Sim, de Qual é o certeza. tratamento que ela tá fazendo? Enfim, mesmo assim, o que ela sente de dor? Até pra aconselhar as mães que vão próximo passar por passo, isso ou né? passam por isso, Sim. pra elas ficarem tranquilas que talvez tenha aí alguns efeitos colaterais que, infelizmente, são normais. E até a doutora falou muito no começo, né, da importância da descoberta precoce. Muito. Então, realmente, né, como que era o caso, no caso da sua filha, e como é um tratamento, né, pensando num quadro mais precoce.
Isso mesmo. Então, assim, depois que a gente viu lá aquele hemograma horroroso, né, às 9 da noite, no dia seguinte a gente foi para o hospital, né? Eu fui com uma colega que é expert em leucemia aqui no Brasil, a doutora Lúcia, até mando um beijo para ela. E fizemos rapidíssimo o diagnóstico em um único dia. A gente fez mielograma, que é um exame que você faz para realmente saber se é leucemia ou se não é, né? Realmente era. O tipo de leucemia, imunofenotipagem, porque toda a leucemia é só um nome, daí tem um sobrenome, né? Se é linfócito, mielócito, é T, se é B, de células T ou B, tudo relacionado ali à questão porque só o nome leucemia já assusta. Aí você saber que tem um monte de... Isso, tem os sobrenomes e tem os subtipos. O câncer já assusta. O câncer assusta. E daí geral. começamos aquele impacto horroroso. Eu falei que meus primeiros 2 meses, o meu corpo saía fora de mim, agora que eu tô voltando, né? Que nem eu comentei que eu estou bem medicada. Não, mas tá certo, tá certo. Porque a gente- É porque você tem que cuidar de você. Se Tem que você não cuidar. tá bem, você não passa confiança pra ela. Total, muito. Ainda mais você sabendo que você também é médica. Então, assim, a gente sempre tem aquela coisa de que o médico te conforta, né? De, O médico te conforta, mas quem te conforta? E sendo você médico? sendo Sim. médico, e aí a filha também, né? Sim. Porque... No começo, inclusive, ela brincava até porque quando eu descobri que eu tinha que parar de chorar lá naqueles primeiros meses. Porque entrava uma amiga minha no quarto, né? Que a gente ficou 1 mês internada no hospital, lá em março. Ela E aí falava, ficou internada para o tratamento para já. o tratamento já. Tá. Para o diagnóstico e tratamento já. Na primeira semana ali, ela já começou o tratamento quimioterápico. E essa minha amiga, ela falava, a mamãe, ela sempre que vai no banheiro, ela chora. Tanto que a gente apelidou de choreiro. Então, ela falava... O banheiro era o choreiro. O banheiro era o choro, né? Banheiro de hospital, a mãe chora ali. Porque pra você voltar não queria pro- chorar na frente dela tanto, né? Mas ela sabia, porque Lógico. o filho Ela é grande conhece. já, né? Sim. Mas os filhos até bebezinho entendem. Eles Sabe. sentem a energia Sim, da sim. mãe. Se a mãe tá tensa, né? Aquela coisa toda. Então, eu vi que eu tinha que parar de chorar. Eu tinha que lutar por ela. Eu era a mãe dela, né? A gente é a única... Pro filho, Sim. a única mãe é você, né? E é a única... o muro mesmo, É um né? muro, É a única é a coisa que ele vai... fortaleza, a segurança, né? Então foi quando eu vi que eu tinha que parar de chorar e lutar por ela mesma ali. Então foi, ela já fez a quimioterapia, ela já começou logo na semana seguinte, daí foram a primeira fase que a gente chama de indução, que é realmente para queimar, assim, para acabar com o câncer de vez. Duraram 2 meses, foi quando a gente fez um novo mielograma, que é esse exame, para ver se realmente já estava em remissão. Ela já está em remissão. Remissão significa que a gente já está com menos atividade da doença. Em vez de estar ainda com câncer ativo, ela já está E quietinha, você- entendeu? Mas Quando isso a gente tá falando nesses Nesses 2 primeiros meses. 2 meses. Daí Tá. agora a gente tem as fases de consolidar esse resultado e a fase da manutenção, de manter o câncer quietinho para ele não voltar. Entendeu? E quando vocês descobriram, estava num estágio Muito no começo. inicial, muito precoce. Porque, para vocês terem uma ideia, quando você. Por isso que a importância do setembro dourado, que você comentou, do diagnóstico precoce. Se você descobre, por exemplo, uma ideia de hemograma, né? Quando vocês verem aquela sari branca, que é leucócito, geralmente entre 5, 10 a 15 mil. Né? O dela estava 17 mil, pouquinho alterado. O normal é ter 15 mil, dela estava 17 mil. Quando a criança chega com diagnóstico tardio, chega com 100 mil células. Com 70 mil células. Acima de 50 mil já é um risco. A gente divide depois o câncer em grau, né? Um risco baixo, intermediário e alto. Acima de 50 mil células já é risco alto. Então, só o diagnóstico ali atrasado de um hemograma, você já vira grau alto. E é né, uma de um doença que risco. progride numa velocidade muito Muito grande. rápida, muito. As células cancerígenas, né? Todo câncer multiplica muito rápido. Por isso que a gente cada vez mais quer conscientizar a família. Infelizmente, o Brasil, a gente tem, inclusive em São Paulo, até nem precisa ir muito longe, a gente tem atrasos de diagnósticos. Médicos que não sabem nem interpretar um hemograma, né? Ou seja, tem ali um blastos e a pessoa fala, vai para casa, daqui a 2 dias você volta. E aí a criança doente. Por isso que eu alerto os pais, confia no seu instinto materno. Se seu filho continua quietinho, continua ruim, você vê que ele não passou aquela virose, né? Que o povo diz que é tudo virose, né? Tudo é virose. Procura, entendeu? Troca de médico, vai fazer um exame de sangue, Vai vai atrás. atrás. Porque, assim, é importante você ter certeza que não é nada grave. Se for só um quadro viral, ok. Mas a mãe sabe quando é algo grave, né? Infelizmente, a gente conhece. E na realidade, assim, aí você ficou com ela, tratou dela.
né? Estamos tratando, são 2 anos e meio de tratamento. É isso que eu ia te perguntar. Aí hoje ela toma remédio todo ela dia. Toma remédio, assim, ela toma quimio oral, né? E ainda toda semana a gente interna ou faz ambulatorial uma quimio endovenosa na veia, né? Isso, então, são 2 anos. São 2 anos e meio de tratamento, isso. É bem impactante. E aí ela vai ficar 100%, óbvio. 100%. Ela já tá 100%. Se vocês olharem os vídeos dela, ela é muito esperta, assim, ativa, uma fofa. E as atividades graças dela como criança, tipo. Parou a escola, paramos a escola de março até agosto. Ela voltou à escola, foi agora. Vai fazer e como que ela faz? Ela faz recuperação? Então, a gente fez aula online, né? Tanto que foi engraçado que quando eu falei, filha, a gente vai ter que fazer aula online, ela falou, ai, mãe, pandemia de novo? Não. Tadinha, é verdade. Eu falei, filha, mas agora é só você, né? A professora é só pra você. Eu tentando mostrar sempre o lado bom, né? Lógico. E ela, não, mãe. E daí foi. Era a tarefa em casa, era aula online, a professora vinha em casa. Então, a gente conseguiu levar. Claro que a gente focou em 2 matérias mais importantes, que é o português e a matemática, né? O resto eram flores. Mas agora ela tá voltando pra escola, né? Hoje ela tá lá na escola. Que ela é nova, ela consegue. E você, suas atividades? Então, e a outra filha, né? Na verdade, assim, a de 11 anos. Porque ela também é filha, tanto quanto. Nossa, foi bem Eu difícil. imagino que com 11 anos ela já entenda que a mãe precisa focar ali, até porque eu imagino que ela também ficou preocupada. Eu tenho uma filha de 11, eu sei que já entende e deve ter ficado super preocupada com a irmã, aquela, né? Porque abala a família inteira emocionalmente. E como foi lidar com tudo isso? Foi bem difícil. A de 11 anos, quando meu marido... Eu sempre falo para falar a verdade pra criança, né? Então, não esconder, né? Porque hoje, como eu falo muito sobre isso, eu tenho muitas mães com filhos com câncer que escondem... Falam que é uma sinusite, é uma dor de cabeça. Não fala que é câncer. Imagina a criança internando toda semana, vai cair cabelo. Sim. Bem difícil. Então, o que acontece? A minha de 11 anos, quando ela me viu lá naquele desespero, eu falei, Pedro, meu marido, né? Quando ele ia para casa para contar para ela, eu falei, você já vai contar para Júlia, que é a irmã mais velha, o que a Laura tem. E falou leucemia, né? E eu acho que hoje também tem muita essa coisa do TikTok, internet, essas coisas de redes sociais, Google. E ela fala, mãe, leucemia tem cura. Falou pro pai, né? Pai, leucemia tem cura. Do jeito que a mãe chorou ontem, eu achei que ela, desesperada, eu achei que ela ia morrer, sabe? Porque realmente eu chorei, assim, de um desespero, de abrir o buraco no chão e você cair ainda mais lá embaixo, né? Aquele desespero horroroso. E ela falou, mas daí com o tempo ela foi vendo que era difícil mesmo, porque a gente não parava em casa, eu e meu marido trocando internações, né? Sempre com a Laura ali doente, aquele cuidado extremo. Claro que a gente teve a rede de apoio dos amigos, porque a minha família também não é de São Paulo, né? Minha família é do Sul, a do meu marido do interior. Então a gente teve muito a rede de apoio nesse sentido. A questão emocional de cuidar dela também. Então toda vez que eu trocava com meu marido, eu tentava focar só nela, ir para shopping, passear, né? Coisas do tipo. E ela chegou depois, já teve algumas crises de ansiedade, do tipo de se questionar. Sabe as questões que a gente se faz? Por que, mãe? Por que câncer? Por que com a nossa família? Por que com a minha irmã de 7 anos? Por que não comigo? Eu faço mais coisa errada que ela. E foi bem difícil. Foi bem difícil. Nossa, e a gente... É que eu tô bem medicada, tá, gente? Você não estaria aqui contando, chorando. Enfim, é difícil. Foi bem difícil. E daí, assim, eu falei, filha, a gente não tem uma explicação, porque o câncer, diferente dos adultos, a gente tem muito esse mito de tipo, que tem motivo, né? Tem aquela questão cultural do pecado. Você fez uma coisa errada, então você tem um câncer pra gente. Mas o que uma criança de 1 ano, uma criança de 7 anos, né? Assim. Na verdade, assim, eu particularmente acho que, ok, vamos fazer o bem, você planta o bem, você colhe o bem, ok, é uma questão aí de energia meio óbvia, né? Tudo que você planta, você colhe. E também acho que você plantou o mal, você vai colher o mal e você vai colher aqui. Mas eu não acho que especificamente, você vai ter câncer porque você foi ruim. Na boa, acho que assim, o câncer é uma doença muito complexa. Muito. E uma não pergunta... porque você foi ruim. É bem isso, bem leiga, tá? Bem de Google. É genético? Isso é super importante.
Porque muitas pessoas têm essa visão, né, de ser hereditário. Meu pai teve câncer, eu também vou ter, né? A gente sabe que o câncer, principalmente na infância, são mutações genéticas. É uma mutação, realmente, que acontece do nada. Pode ser minha filha, pode ser a sua. Não tem porque o meu pai teve, ou porque toda a minha família tem câncer, eu vou ter. Né? A gente sabe que tem algumas condições que aumentam o risco de câncer, né? Então, por exemplo, o retinoblastoma, que é aquele câncer até da filha do Thiago Leifert, né? Esse sim tem questões hereditárias na família, mas a maioria dos outros cânceres infantis não tem. É uma mutação que acontece ali do nada, né? Que as nossas células estão sempre se multiplicando e acontece. E a alimentação, porque na realidade com o estilo de vida hoje? Isso, daí era isso que eu ia contar. Tem algumas hipóteses, né, que a gente fala em relação à atividade física, alimentações saudáveis, né, industrializados, questões ambientais, que isso pode aumentar a chance, mas não na infância. É mais nos adultos. Então, tipo, por exemplo, um paciente que fuma a vida inteira, é claro que no futuro ele tem chance maior de ter um câncer de pulmão, de intestino, de esôfago, por exemplo, né? Ou uma mulher que tem um câncer de mama, também tem câncer de ovário, câncer de intestino, que a gente fala que são as neoplasias ali múltiplas, né, envolvidas. Mas na infância não tem nada comprovado quanto a isso, entendeu? Né? Eu tive que ouvir de pessoas leigas, né? Foi por conta do micro-ondas, foi porque como industrializado, hoje as pessoas só comem coisas ruins. Por causa da vacina do Covid. Por causa da vacina do Covid. Muito, assim. Então, teve muitas hipóteses, mas não tem, né? Eu toda hora pergunto pra minha médica, que ela também tá sempre atualizada. Tem algum motivo? Não tem. Na realidade, dizem que todos, né? Todos os seres humanos, enfim, né? A gente tem células cancerígenas. Ou você desenvolve ou você não desenvolve. Se inicia, né? Então, assim, eu entendo que a questão do cigarro, por exemplo, todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Você fuma, você tá ativando essa situação. É só isso. Agora, também ter medo de tudo, não fazer nada, também é complexo, né? Acho que a gente tem que viver. Viver, acreditar, rezar, enfim. Ô, Dani, com certeza. e como que foi contar pra sua filha? Pra Laura? Então, olha que engraçado. A gente falou da filha mais velha. Da Laura também foi bem difícil, porque nas primeiras semanas ali, ela também não sabia o que ela só via a mãe e o pai chorando e ali, né? A gente ansiosos ali na beira do leito com ela. E quando começou a quimioterapia, a médica nos deu um caderninho que era o Beabá do Câncer, né? Que é de uma ONG, inclusive, que explica sobre as doenças. E numa das químios, logo na primeira, se eu não me engano, eu peguei bem a parte da leucemia e li para ela. Ela não queria ler, eu até escrevi isso, um post uma vez. Ela falou, não, mãe, não quero ler isso, porque ela já tinha ouvido a gente falar, né? Que a criança é esponja. Lógico, ela tá ouvindo não, tudo, e às né? vezes se interpreta de uma maneira muito errada. Isso. Exatamente. Não, e vocês estavam desesperados. Obviamente, ela achou que ela ia morrer. Sim, também. Ou eles nem têm noção, né? Às vezes, né? E olha que interessante. Quando ela leu da leucemia, ela não quis ler. Daí a gente foi ler outras coisas do dicionário ali, sobre questões de hospitais, né? Bem interessantes. Quando voltou para a leucemia, ela falou, não, mamãe, agora lê para mim. Daí uma das partes diz que é um tipo de câncer. E ela falou, mamãe, mas eu tô com câncer. Então, meu cabelo vai cair. Que bonito. Ela falou. E daí aquilo, doeu meu coração. Sim, assim, na hora a gente tem aquela força do além, né? De mãe. Sim. E eu falei, filha, sim, leucemia é um tipo de câncer. E se o seu cabelo cair, não tem problema. Não tem, vai nascer de A novo. mamãe te ama com cabelo ou sem cabelo, com perna sem perna, né? Como que a gente não ama os nossos filhos, né? Então, passei muita segurança para ela. Eu acho que essa que é a mensagem que tem que deixar. Independente do diagnóstico, a mãe tem que estar segura. Não pode mentir pro seu filho. Você tem que passar segurança. E temos esse problema, mas nós vamos resolver. A gente está aqui para isso, né? A gente vai fazer o tratamento, tem cura, né? Então, a gente começou a conversar com outras crianças que tinham também câncer, para ela se ver igual, né? Sim. O cabelo começou a cair depois de 2 meses, mais ou menos. Foi lá pelo dia 1º de maio que começou a cair o cabelo. E foi incrível, assim, porque para mim e para o meu marido estava extremamente... muito impacto, né? De você ver o cabelo da sua filha. Ele cai muito rápido, cai em 2, 3 dias. Caiu muito rápido num final de semana. Meu marido sempre tentava desenosar, porque na medida que vai caindo, ele vai inosando, sabe? Bem difícil. E eu lembro que daí no domingo, né, a minha filha mais velha acordou um pouco mais cedo. A gente montava quebra-cabeça na sacada, assim, como terapia, né? Toda a família ali montando. Então, toda vez que chegava de um hospital, uma internação, montava um pedacinho do quebra-cabeça. Ela adorava. Porque às vezes ela ficava brava. Ai, a Mana montou demais, né? E ela não montou, sabe? Assim, então virou até uma questão muito
muito interessante, de terapia ali em família, né? E a gente montando o quebra-cabeça, a Júlia, que já tinha acordado, a mais velha, ela falou, mãe, olha quanto cabelo da Laura. Ela não tinha percebido que caiu tanto. Porque cai assim, gente, de juntar, assim, sabe? Você pega na mão o cabelo. E daí eu falei, filha, como que a gente vai explicar pra ela que tá caindo o cabelo, que ela vai ficar careca? E ela deu uma explicação tão linda, a minha filha, que depois que ela explicou pra Laura, me aqueceu meu coração. Eu fiquei em paz comigo mesma. Ela explicou que é como estação do ano. Que outono caem as folhas, no inverno fica carequinha a árvore, e que na primavera começa a nascer as folhas de novo. Né? E no verão ela vai estar mais linda ainda do que do ano passado, a flor do ano passado, né? Então foi uma explicação tão incrível. E tá sendo isso, né? Ela ficou carequinha aí bem no inverno. E agora já tá nascendo cabelinho, assim, sabe? E a gente tá, vamos seguir firme. Sim. Então a gente... É difícil, não é fácil. Tem que se adaptar, né? Mas e saber lidar com a situação. Adaptar, e tem que levar muito pro lúdico para criança. Tem que ser sempre falar de forma... Você tem que traduzir de forma lúdica, sabe? Porque não é fácil. Mesmo eu sendo médica, às vezes os médicos, quando eles falavam para mim lá no início, eu acho que eu absorvia ali uns 50%. Eu imagino que uma pessoa leiga deve absorver uns 10%, 20%. Porque é tanta informação, mas você tá tão em choque que você não quer nem acreditar que é leucemia, que seu filho tem um câncer. Sim, lógico, normal. Exatamente. Então, assim, é bem difícil. E o casal também, né? Eu acho que o casal, eu acho também. que... Assim, Já falei sobre isso também. E o casamento, como fica, né? Porque... Bem difícil. Às vezes você fica irritado, aí você desconta. Muito. E aí... Os dois, né? Os dois têm que aceitar da mesma forma. Os dois. Porque Ele às vezes também... sempre ele também um aceita e o outro não aceita. Que a gente já viu casos aqui da mãe aceitar a doença, o problema, etc. E o pai não. Ele também é médico? Ou te chamar de doida. Não, ele é engenheiro. Então, para ele também é bem difícil, porque ele é leigo, né? Eu tenho que traduzir para ele as coisas. Mas, tanto que no dia que eu abri o hemograma de blastos, eu, claro, primeiro entreguei para Deus. Eu falei, gente, Deus, cuida que ela é tua filha também. Tipo, né? E daí eu vou fazer o que eu posso aqui. Fazer o que eu posso, mas você cuida dela, que ela é nossa filha. E eu saí correndo para chamar ele no quarto e falar, Pedro, blastos. Que ele, prazer, Pedro. Tipo, oi? Ele foi bem isso que ele falou, o que é isso? Eu falei, leucemia. E comecei a chorar, assim, desesperada. Nossa filha tá com leucemia. E foi um desespero, assim, tanto que a minha filha mais velha viu, né? E falou, meu Deus, a mãe, né, a menina vai morrer. E, na verdade, era leucemia, né? E hoje as chances de cura é mais de 90%, graças a Deus, com o avanço da medicina. Mas o casamento fica realmente bem abalado. Eu falo assim, que ou você se une muito, que foi o nosso caso, eu acho que, uniu mais, porque você precisa ali da rede de apoio, um precisa passar força pro outro, né? Sim. Tem até uma parte muito engraçada que eu sempre fui mais de chorar, né? Chegar em casa, chorar. E as meninas, tudo bem, a mãe tá chorando, né? Mas o dia que eu estava na cozinha meio que chorando, e o Pedro entrou chorando comigo, e nós dois se abraçamos chorando, a minha mais velha falou assim, não, o papai chorar não pode. Tipo, os dois não podem chorar ao mesmo tempo. Tipo, ou um chora, ou outro chora. Outro. Daí eu parei de chorar e falei, tá bom, hoje é o dia do seu pai chorar. Isso, deixa, né? Ai, Dani, obrigada, assim, nosso tempo encerrou, assim, de coração, eu agradeço a sua vinda, o seu depoimento, enfim, para todas as mães aí que, sei lá, né, para todas as famílias, né, que passam por isso, ou que passarão por isso, infelizmente, a gente sabe que muita acontece. Vamos pensar aí, né, nessa questão do diagnóstico precoce, quanto mais rápido, melhor, quanto mais certeza e mais fé também. Então, assim, é possível a cura. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que deixar. E vários cânceres que eu tenho ouvido, assim, até o externo, no caso de mama, etc., eles hoje têm um percentual de cura muito maior do que era antigamente. Então, sim. O check-up, né? Fazer um acompanhamento precoce, né? Porque a gente, como adulto, é fácil. A gente vai lá e faz o exame, mas a criança não. Né? Por isso que tem que ouvir o seu filho, tem que entender e tem que acreditar nele, nessa questão do instinto. E no instinto materno. Muito. Eu acredito muito nisso. Doutora, obrigada, deixa o seu Instagram aqui, soletra para as pessoas que estão ouvindo a gente. Obrigada. Né? Para elas te acompanharem também. Você fala bastante sobre... Muito. Agora eu falo que o meu perfil de reumatologista tá mais oncologista, né? Mas eu tô muito mais como mãe lá. Eu tô abrindo meu coração. Eu falo que é uma terapia, inclusive, né? É @dicas de mãe pediatra. Boa.
Então, gente, Segue já lá, sigam pessoal. a doutora, Obrigada, Dani. acompanhem. Obrigada. E obrigada por Obrigada. você estar aqui hoje. E pra gente, né, incentivar mesmo a conscientização desse mês, né? Não, do com câncer. certeza. Eu acho que essa é a mensagem principal. A gente está começando setembro, né? E fazer o diagnóstico precoce, eu acho que é fundamental. Então é isso. Obrigada, Muito viu? Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.